tudo bem? Eu me chamo Leonardo Rodrigues, estou aqui junto com o FISEP e hoje vamos conversar um pouquinho sobre a nova NR17. Desafios, questões importantes. O que está pegando? O que é difícil? O que as pessoas talvez não estão observando? Então a gente tem algumas coisas bem importantes. A nova NR17, ela tirou a obrigatoriedade das pessoas terem que seguir uma única ferramenta. Mas, em compensação, nós temos que seguir um método. Então, há necessidade de ter um método de trabalho que considere a identificação dos fatores de risco, análise preliminar, que faça, então, um controle de melhorias e planejamento. A gente tem que descrever esse método. Isso é uma coisa bem importante, porque muitas vezes as pessoas não eram acostumadas a ter isso de forma organizada. Esse talvez seja um dos primeiros desafios de que a gente possa fazer o controle e possa fazer um bom trabalho na nova NR17. Outro ponto é a análise ergonômica preliminar. Muitos questionam, é necessário ou não é necessário fazermos uma análise ergonômica preliminar de todas as tarefas? A norma traz que sim. Então, mesmo que eu tenha uma análise ergonômica pronta e que não mudou as tarefas, que eu possa utilizar a mesma, ainda assim eu deveria preencher a análise ergonômica preliminar de forma a ter um sistema de gestão. Então, essa condição de uma análise preliminar que evolui para uma análise ergonômica, se necessário, é uma condição importante e ela deve estar presente. E quando que ela deve evoluir? Ela deve evoluir, na realidade, se o programa de saúde ocupacional, o controle médico, encontrar situações de adoecimento e indicar isso, que há necessidade de um estudo, houver acidentes e a causa puder estar relacionada à ergonomia, uma melhoria não houve uma evolução, ou não é simples, eu não consigo resolver de uma forma simples e eu preciso evoluir. Tem riscos ali que eu preciso estudar com mais detalhamento. Então são 4 chaves que eu vou ter que utilizar e que eu posso estar evoluindo para a MIT. De qualquer forma, isso tem que estar bem documentado. Outra condição importante e que muito eu vejo as pessoas discutindo e que equivocadamente tem alguns entendimentos que não atendem à norma, é que a análise preliminar ela tem que ter todos os capítulos da norma, ela tem que abranger as condições que a norma traz. Porque se eu não vou evoluir para uma análise ergonômica em algum determinado aspecto, em alguma determinada tarefa, eu tenho que pelo menos cumprir a observação dos itens que estão presentes na norma. Então, aqueles capítulos presentes na norma, como levantamento de peso, manuseio de carga, né? Como eu tenho organização do trabalho e todos os demais, eles têm que estarem obrigatoriamente previstos, analisados na análise preliminar. A análise preliminar não pode ser tão simples que ela não abranja as condições mínimas previstas na norma. A análise preliminar ela não precisa ser quantitativa, ela pode ser semi-quantitativa, qualitativa ou quantitativa, ou até combinações destas. Então, há uma grande flexibilidade para que a gente possa organizar de diferentes formas. Isso não é nenhuma dificuldade, a gente tem que só ter atenção para esse detalhe. Cada empresa vai ter a sua demanda, a sua análise preliminar, a sua característica, sua abordagem, seu método. Então é importante que a gente observe isso e evite ao máximo robotizar uma condição de análise ergonômica. A ergonomia nunca foi nesse sentido de robotizar ou ter uma situação que não observe as características da empresa. Não é a mesma coisa avaliar um posto de gasolina e suas tarefas, como avaliar um comércio. Eles vão ter características diferentes, horários, então a descrição do trabalho, a organização do trabalho tem que ser observada de forma diferente. Existem requisitos diferentes e isso é muito importante que o ergonomista observe. Outro detalhe é a justificação do método, né? A gente tem que pensar que como a gente vai descrever um método, ele tem que estar justificado, ele tem que estar organizado. E lembrar que o trabalhador tem que participar desse processo. Está previsto lá na NR1. O trabalhador participa do levantamento de riscos. Na NR17 também prevê isso. Até a validação das melhorias na NR17 traz isso. Então, como envolver o trabalhador? Como documentar o envolvimento do trabalhador? Se está na norma, tem que ser comprovado em algum determinado momento. Então, além de envolver, eu tenho que documentar de alguma forma. Pensando nisso, eu lanço um desafio interessante para a gente conversar aqui. Você está preparado? As empresas estão preparadas? O mercado todo de ergonomia está preparado para uma documentação mais realista? O que eu chamo de documentação mais realista? Fiz uma análise de risco, monitorei as ações necessárias, planejei, executei, validei,
todo esse processo junto com os trabalhadores, participando, faz parte das análises. Fiz tudo isso, todo esse caminho, voltei na tarefa, validei, deu certo, mantive e permaneci observando se ela modificou, se modificou uma nova análise. De toda sorte, não deu certo, evolui para uma análise ergonômica, fiz novamente um planejamento, fiz uma validação, verifiquei se deu eficácia ou não, e aí replanejei ou segui para monitoramento. Essa característica de acompanhar, de estar sempre olhando cada tarefa, em que estágio ela está, é uma análise preliminar, tem ações pendentes, evoluiu para uma AET, não evoluiu, modificou, e isso tudo de forma documentada, que se tenha um histórico dessas tarefas. Isso é o que a nova NR1 e a nova NR17 em conjunto vão demandar. Só que aí eu pergunto para vocês, até onde a gente é acostumado a fazer dessa forma? Até onde eu preciso de um olhar específico para isso? Isso é um dos grandes desafios e um dos pontos que tem que ser conversados e aprendidos. Normalmente, a gente não é preparado, a gente não tem o costume de abordar a organização do nosso trabalho de uma forma tão detalhada. E se você não conseguir organizar isso, não auxiliar a empresa a organizar isso, dificilmente a gente vai conseguir comprovar o atendimento da gestão de risco, que é a proposta da novo ornamento, né, das novas normas brasileiras. Se a gente não tiver uma organização boa, a gente não vai conseguir fazer um bom trabalho. Pensando nisso, eu digo para vocês que tanto vai ser discutido no futuro as questões de resultado, tinha risco, não tinha risco, quanto o que você fez com esse resultado, qual foi a eficácia da abordagem. E isso realmente faz uma grande diferença. Então convido vocês a estarem sempre acompanhando e acessando o material do site do FISEP. Lá vai ter sempre outros podcasts, a gente pode estar falando sobre outros assuntos e acompanhando os cursos e todo o aprendizado que a gente está trazendo então com essa nova metodologia. Curta o FISEP, curta a nova NR17, a gente tem muita coisa bacana para trazer. Um grande abraço.